Você é a favor da linguagem neutra? Então vamos fazer alguns apontamentos sobre isso. Eu estava até confabulando com um rapaz daqui de perto, um piá, como seria um carioca falando com um paranaense. Então o paranaense faria um bilhete mais ou menos assim: capaz, vai daí. Já falei com o piá que eu não vou agora porque minha moto tá quebrada. Quando ela estiver boa, bem de boa, vai que nem bala. Vou daí, né? Aí que eu saio de casa. Deus que te ajude. Paranaense falando. Aí o carioca vai responder: já é, mané. O bagulho é nós falando. O churrasco tá aqui rolando já, na moral. Só cuidado que a rua tá meio sinistra, tá? Nós que tá. Veja já os truncamentos da linguagem aí, né? Da comunicação. Estão falando o mesmo idioma. Aí quando você fala em linguagem neutra seria uma coisa, pronome neutro seria outra, gênero neutro seria outro. As pessoas acham que é a mesma coisa. Não é só você falar menino, agora é menine, que tá tudo, já está neutralizado. Até porque tem palavras que terminam com A e podem não ser feminina. Não é terminação da palavra. Pronome é uma classe gramatical, ela é variável por si só já. É morfologia. O pronome, ele é um apontamento. Ele tem uma função deítica de apontamento, na anáfora e na catáfora. Vou dar um exemplo. A caneta é azul, o caderno é branco. Ele está rabiscado. Ela está sobre a mesa. Quem é esse ele? Quem é esse ela? Ele é o caderno, é um apontamento de referência. Ela é a caneta. Se o caderno é trans, é gay, é bi, não me interessa. É gênero gramatical, não é gênero sexual. Acho que é essa confusão, né? E pronome neutro, você já teria os pronomes indefinidos, quando, por exemplo, quando eu falo alguém esteve aqui. Esse alguém poderia ser uma mulher ou um homem, uma criança, alguém, pronome indefinido. Então eu fico pensando sobre essas coisas, né? Aonde isso iria facilitar a comunicação. Só vejo dificuldade. A linguagem neutra, então, seria algo mais dificultoso do que o pronome neutro. Então tem essas questões deíticas, né? De apontamento, anáfora, catáfora, de referência e sequência do pronome em relação ao substantivo, aos nomes. Daí que vem a concordância nominal, que é muito em prova, né? A concordância de gênero e número, plural e singular, masculino e feminino. Isso é gramática. Você não pode mudar a gramática de um dia para o outro, mudar o idioma. Então eu fico pensando sobre isso. Fora também a questão da comunicação. Você tem as variações linguísticas, como foi mostrado aqui, regionais, do sul, sudeste, Paraná, Rio de Janeiro. Então tem as variações diastráticas, de estrato social, diatópica, de topos, de lugar, regional. Tem a diafásica, do meio comunicativo. Então são essas variações linguísticas que estão dentro de um próprio idioma, lembrando que é o mesmo idioma ainda, mesma linguagem, só são variações. E fora a teoria da comunicação do Jacobson, né, aquele teórico russo, ele vai falar do canal, né, emissor, receptor, tem que usar um canal, aí tem um código referente, a mensagem, aí você tem a função emotiva, a função conativa da propaganda, né, a função metalinguística do dicionário, a função poética. Então, a teoria da comunicação já fala isso, dos problemas da comunicação, que infere várias coisas, engloba várias coisas já envolvidas. Tem o emissor e receptor. A gente tem que falar o mesmo código, língua portuguesa, para você me entender. Tem que usar um canal, tem que ter um referente, um contexto, e tem que ter a mensagem. O emissor vai mandar a mensagem, o receptor vai codificar essa mensagem, vai entender. E a questão dos interlocutores, internacional, intermunicipal, locutor, locais, locução. E quando você tem um diálogo, os interlocutores eles alternam de posição, falante ou ouvinte. O ouvinte vira falante vira ouvinte. E aí tem gente que fala de lugar de fala, mas enfim. Então tem essa alteração, essa alternação. Tudo isso engloba comunicação, contexto situacional, regional, gíria,
Mas lembrando, é o mesmo idioma ainda, não há mudanças linguísticas aí, nem mudança gramatical, nem idiomática. Um livro que pode te fazer algumas referências sobre isso seria o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, escrito em 1962, se eu não me engano. Ele vai falar, é uma distopia também, mas não, ele não fala muito sobre a tecnologia, sobre como está o mundo no futuro. Ele fala do comportamento. Então o personagem Alex, ele é um jovem que tem uma gangue e o prazer dele é praticar violência, bizarrice, que ele chama de horror show, show do horror. E aí logo na narração em primeira pessoa, você vai ver tudo da perspectiva do Alex, desse jovem violento, que ama a violência, se divertir com seus droguinhos, com seus amigos. O interessante é você ler sem saber essas palavras que ele está falando estranhas, que são a gíria, o vocabulário da gangue dele. Hoje em dia já tem as versões mais Nutelas aí, né? Tem o glossário atrás, o dicionário, mas o legal é você ler sem entender mesmo. Pelo contexto você vai compreender. Que é justamente para te impactar nisso aí, essas variações, esse impacto de geração, né? Ele queria te causar essa... Ele vai falar coisa como: estava no bar com meus droguinhos, tomando velocete, peguei as meninas e fiz um entre-sai malenque. Estava no bar tomando droga com meus amigos, e a gente praticou sexo sem pudor, mais ou menos assim. E é bem interessante. Ele é um jovem que pratica violência por praticar, é pesado, tem até um filme do Kubrick, né? Do Kubrick, Laranja Mecânica, acho que se não me engano tem na HBO Max, ou na Netflix, não sei. Para quem não quiser ler o livro, mas o livro não é difícil, não é muito longo. Ele pratica violência, ele escuta Beethoven, ele é um cara erudito até. Só que ele acha legal fazer violência. Na narrativa tem várias coisas pesadas, cenas de estupro, de violência pesada mesmo. Drogas, uso de drogas, enfim. É meio pesado, o filme também é bastante pesado, não é para menor de idade. E ele vai te mostrar como é que esse mundo é. E o personagem principal vai ser capturado, vai spoiler, isso aqui é uma resenha, não tem jeito. Ele vai ser preso, capturado, vai ser condenado, mas ele vai passar por um processo alternativo de pena. Eles promovem, eles dizem que vai passar por um condicionamento comportamental, um condicionamento social, um experimento. Daí eu vou falar sobre essa questão da marginalização, né? Do homem que é preso, que é condenado pela sociedade, ele vai ser marginalizado, né? Vão fazer o que quer com ele. E esse livro também é baseado em experiências próprias do escritor, que parece que a primeira esposa dele foi violentada por soldados, se eu não me engano. O livro é pós-guerra mundial, né? 1950, 60 ali, foi um período turbulento. Ele era inglês, né? É escrito em inglês. Essas gírias do livro, no original, elas são uma mistura de inglês com polonês, se eu não me engano, de russo. Russo com inglês. Ele misturou algumas coisas para criar essa gíria nova. E o livro é bastante pesado. E nesse experimento social que o Alex vai passar, ele vai se libertar da sua violência. Só que ele vai ser castrado mentalmente. Ele vai ficar sem vontade. Ele não consegue mais ouvir Beethoven, quando ele ouve ele começa a chorar. Não consegue reagir à violência, então as pessoas fazem o que quer com ele. Eles fazem uma lavagem cerebral na mente dele. E aí até onde vem esses condicionamentos sociais que nós passamos, né? Essas coisas subliminares. O poder do Estado perante o indivíduo. O que pode, o que não pode. Até onde a liberdade pode caminhar para o extremo, né? Da libertinagem. E também o comportamento, enquadramento, até castrar o indivíduo, né? Até onde vai a individualidade do ser, né? Do livre-arbítrio dele, que o Estado pode moldar ele, prisionar, e até onde ele pode se libertar, mas se libertar demais para caminhar para a libertinagem. Né? Então seria bastante interessante, até para esses pensamentos sobre a linguagem, né? Sobre o uso de gírias e tal, e o contexto comunicativo. Então eu queria fazer esses apontamentos sobre negócio de linguagem neutra, comunicação, lugar de fala e as variações linguísticas. Esse livro é bastante interessante e esses apontamentos para que você possa refletir um pouco mais sobre os usos da comunicação e da linguagem.